Bom, galera, vamos lá. Hoje nós vamos refletir aí sobre um tema muito importante em nossa sociedade, tá? Vamos fazer aí uma reflexão sobre o racismo. Bom, esse é o material utilizado, ok? Faz parte aí do caderno da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Utilizo o caderno do professor, ok? Onde os textos desta videoaula foram retirados daqui. A racialização no mundo, ok? Nós vamos comentar aqui muito a respeito do que aconteceu no século XX. Como todos vocês sabem, né, ou a maioria de vocês é conhecedora, nós tivemos nesse período aí guerras, revoluções, tivemos aí processos de descolonização na África, ok? Uma sequência aí de fatos históricos que foram ocorrendo, lutas nacionais, enfim, todos esses problemas aí misturados ocorrendo por todas as partes do mundo vão muito mais, né, vão além da questão de etnia ou de raça, tá? Esses problemas aí evidenciados no século XX e causadores também do racismo é uma questão que envolve aí forças sociais também, tá? Questões econômicas, políticas, culturais que fizeram que todo esse descaso e todo esse absurdo do mundo com a sua prática racista se fortalecesse, infelizmente, de forma muito acentuada. Então, nós vamos ver aqui, tá, na sequência do texto do Otávio Iane, que vai estar lá no final do texto aqui, de onde foi tirado, tá? Quando foi escrito. Então, no século XX ocorrem várias ondas de racialização no mundo, ok? Principalmente aí a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, enfim, uma série de outros eventos aí que geraram esse conflito, né? E essa questão de racialização entre a sociedade. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos lá um país que a cada semana que passa, a cada dia que passa, nós vemos aí a questão da violência, do racismo, das desigualdades, tá? E a tensão que isso está colocando nas pessoas. As intolerâncias, nós vemos aí práticas, né, de xenofobia, de racismo, de etnicismos. Nós temos visto aí ao longo deste século e principalmente no último ano ou nos últimos anos, este ano, nós vimos muitas situações que fizeram esse processo ocorrer, tá? Temos aí uma luta de classe, temos aí uma luta que precisa ser combatida, né? Nós não podemos permitir que o racismo aí invada a sociedade como está ocorrendo ultimamente. Então, o racismo vai começar aí a partir aí do mercantilismo lá por volta do século XVI, do, do século XVI aí de nossa era, né, com os períodos de colonização, o período de escravatura, né, onde os negros eram trazidos, né, dos seus países para trabalharem nos países, em suas colônias, até mesmo em países europeus. Nós temos aí esses povos eram considerados inferiores, pouco civilizados, pessoas que só tinham força para o trabalho físico, enfim. Então, toda essa condição começa aí a partir do século XVI e vai se, infelizmente, se perpetuar até os dias de hoje. Precisamos aqui, tá, galera, entender aqui, como diz o texto, o conceito de etnia, que é habitualmente usado, como diz o texto aqui, para nós falarmos sobre coletividades e características físicas das pessoas, né? Já o sentido de raça é para falar sobre as relações sociais, para nós separarmos essas relações sociais. Porém, elas têm sido usadas como estereótipos, né? Chamar de vagabundo, de preguiçoso, de colocar a política do ódio, de separar, de discriminar, enfim. Né? A raça foi colocada aí
com grupos sociais que foram definidos, infelizmente, como inferiores, né? Era para se fazer uma distinção aí, uma separação de classificação, mas acaba sendo usado aí para a inferiorização, né, a discriminação, a segregação, como ocorreu muito nos Estados Unidos no século XX, ainda ocorre, né? Na África do Sul, você tinha lá, né, um país predominantemente negro, onde você tinha aí uma separação onde só os brancos mandavam e os negros obedeciam. Então, seguindo aí, tá, esse contexto aí que a ONU vai usar, usando um dos seus órgãos aí, a Unesco, vai, a partir do ano de 1948, logo após aí o final da Segunda Guerra Mundial, criar programas que evitem e combatam essa discriminação, essa questão de colocar as pessoas de raças diferentes no quesito de inferiores e de serem usados como escravos, de serem usados para outras funções que a sociedade não pode aceitar mais. Nós vamos ter aí a Declaração dos Direitos Humanos, né, também, e outras declarações que foram colocadas para que nós possamos combater este mal que assola a sociedade há muitos séculos, né, e que precisa ser algum dia vencido. E infelizmente parece que nos últimos anos a coisa tem piorado e nós temos assistido aí violências contra raças das mais diversas. E aí o racismo não é só com o negro, é também com outras pessoas de outras etnias, de outras nacionalidades que sofrem, né, com esse preconceito que assola o mundo atual. Bom, então as implicações raciais, tá, vão gerar guerras, vão gerar revoluções e vão, cara, infelizmente marcar de forma negativa a nossa sociedade, né? Nós vemos aí que isso traz implicações econômicas, sociais, políticas, culturais em países da África, na Índia, na Indonésia, como está dizendo aqui, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nós assistimos aí frequentemente, né, atos de xenofobia, atos de preconceito, principalmente em países como a Espanha tem muito, a Itália tem muito isso. Nós que assistimos jogos de futebol, vemos essa questão racial sendo muito posta, né, em países europeus, a imitação de macaco, a imitação de outros animais por conta da nacionalidade da pessoa, né? Nós aqui da América do Sul, brasileiros, sofremos preconceitos em países europeus também, por sermos considerados inferiores. Então, nós vemos aí esse processo, infelizmente, de humilhação social, esse processo de inferiorização social, de não aceitação, de preconceito, de ódio, enfim, tudo isso precisa ser combatido. Galerinha aí que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, tá? Curtam e até a nossa próxima aula.